Olá, alunos e alunas de filosofia moderna e contemporânea. Estaremos agora adentrando ao universo da filosofia de Kant, a filosofia kantiana. Kant pode ser considerado o ponto de culminância da filosofia iluminista, um pensador que viveu entre 1724 e 1804. Kant foi um herdeiro e um participante efetivo das considerações filosóficas iluministas. O iluminismo era para ele realmente uma expressão em filosofia que dava conta da manifestação mais específica de uma razão autônoma para explicar o mundo e para explicar a própria índole e natureza do conhecimento. Kant é um gigante do pensamento, um extraordinário pensador, um filósofo criador de um sistema de filosofia. Suas considerações, seus pontos de vista filosóficos ainda hoje ocupam um lugar de destaque no mundo da filosofia ocidental. A filosofia ocidental ainda é uma filosofia que de alguma maneira precisa dialogar com o legado de Kant, pela força do seu pensamento, pela originalidade do seu pensamento, pela consistência do seu pensamento. E, repito, é importante entender em Kant como um filósofo, entender Kant como um filósofo marcado pelo ideal iluminista. É o iluminismo que fornece a ele as grandes concepções teóricas da sua filosofia. Quero ler um texto de Kant chamado O que é Ilustração, que evidencia a força de pensamento desse autor e também qual o horizonte mais específico, mais pronunciado que a sua filosofia se move, se expressa e se concretiza. Kant diz assim, aqui está o eixo central do seu pensamento e da sua filosofia. O que é ilustração? É a pergunta. A ilustração, aqui no sentido de iluminismo, da força da razão autônoma, é a libertação do ser humano de sua incapacidade, do qual ele próprio é o culpado. Então, Kant está falando que é um processo de libertação do ser humano de um exercício de incapacidade intelectual que ele mesmo é o culpado. A incapacidade significa a incapacidade mesmo de servir-se de sua inteligência sem a guia de outrem. O ser humano que abdica do uso e do exercício da sua própria razão, da sua competência analítica, formada pela ação da sua inteligência, para depositar a sua reflexão a partir de um eixo de produção de conhecimento feito por outro ser humano. Essa incapacidade é a sua culpa, porque sua causa reside não na falta de inteligência, diz Kant. Não é uma questão de falta de inteligência da pessoa que abdica do exercício da sua inteligência, mas na falta de decisão e coragem para servir-se por si mesmo dela, a razão, a sua razão, sem a tutela de outrem. A tutela é uma palavra bem significativa aqui. O que é um ser que precisa ser tutelado? É aquele ser que revela uma incapacidade de ser conduzido por si mesmo. Não tem uma maturidade, uma criança, para um exercício intelectual efetivo da sua condição e da sua percepção de mundo, então precisa ser tutelado. E essa palavra aqui seria bem adequada. E ele diz, então, para entender o que Kant quer dizer, ele diz: tenha coragem de servir-te de tua própria razão. Eis aqui o lema da ilustração. Eis aqui o lema do iluminismo. O iluminismo, portanto, é essa vontade mesmo de estabelecer a razão a partir do seu exercício de autonomia como uma esfera competente de pensar os próprios limites dessa razão e a capacidade do seu exercício de identificação e definição da realidade, do sentido da realidade, da explicação
das coisas. Portanto, Kant é um pensador que vai apresentar o ápice do desenvolvimento iluminista. Seria correto dizer, seria adequado dizer. Ele dedicou-se à investigação filosófica, foi toda uma vida dedicada ao pensamento filosófico, era um intelectual metódico, tinha, aliás, um estilo de vida bastante metódico, bastante regrado, e foi um pensador meticuloso para construir passo a passo concepções e considerações de filosofia para a interpretação do mundo, da sociedade e da cultura. Como filósofo, foi também um professor, exercendo a filosofia no espaço universitário, e por 40 anos lecionou na Universidade de Königsberg. Então esteve ali 40 anos produzindo conhecimento no campo da filosofia, transmitindo conhecimento, debatendo as questões importantes do seu tempo, analisando os rumos da cultura da Europa, isso tudo dentro de um quadro de referência conceitual iluminista, essencialmente iluminista. O que é ilustração, portanto, esse texto que acabamos de ler um trecho, é importante porque ali Kant vai estabelecer que o ser humano deve ser guiado pela razão. Há um problema, ele não é guiado pela razão, e há uma solução, ser guiado pela razão. A razão, portanto, em Kant aparece como a força que vai tirar o ser humano de uma experiência de restrição intelectual, vai tirar o ser humano de uma submissão servil a outro ser humano, vai tirar o ser humano de uma condição de incapacidade, de incompetência e de possibilidade de manipulação daquilo que ele é e conduzir o ser humano a uma autonomia, ao exercício da sua potência racional de forma efetiva, a capacidade de atingir uma maioridade, uma expressão que ele gosta de dizer, no mundo intelectual, no mundo dos conceitos, no mundo da reflexão e no mundo mais específico da filosofia, que é a disciplina que Kant efetivamente se dedica. Então essa questão para ele é uma questão de tomada de consciência do valor da razão, do poder da razão, da capacidade da razão, da competência da razão, sempre a razão. Assim como os iluministas valorizaram essa razão desconectada de uma determinação exterior, seja de uma autoridade eclesiástica ou política, Kant também percorre o mesmo caminho. Entende que a razão deve ser um exercício basicamente, essencialmente, fundamentado numa perspectiva de autonomia do sujeito pensante. O sujeito que pensa usa a razão como força mais efetiva e nenhuma outra força pode competir com a razão na capacidade de entender a própria lógica do conhecimento e estabelecer os critérios mais adequados para esse conhecimento fazer uma investigação qualificada e coerente e lúcida da realidade. Continuaremos um pouco mais adiante.